A Segunda Guerra Mundial marcou um dos períodos mais intensos de transformação tecnológica da história humana. Em apenas 6 anos de conflito, o mundo assistiu a um salto gigantesco na engenharia, na ciência e na indústria militar. Entre todas essas inovações, poucas foram tão revolucionárias quanto o surgimento dos aviões a jato. Até então, a aviação militar dependia exclusivamente de motores a pistão e hélices, que já estavam se aproximando de seus limites físicos. A necessidade de voar mais rápido, mais alto e com maior capacidade de combate impulsionou engenheiros e cientistas a buscarem soluções radicalmente novas. Foi nesse contexto que os jatos surgiram, não apenas como uma promessa do futuro, mas como uma arma real que começaria a redefinir a guerra aérea. Este roteiro explora a história dos jatos da Segunda Guerra Mundial, analisando suas origens, desenvolvimento, desafios técnicos, impacto estratégico e legado. Nesta primeira parte, o foco será o contexto histórico e tecnológico que levou ao nascimento da propulsão a jato, bem como os primeiros experimentos e ideias que tornaram essa revolução possível. O limite dos aviões a pistão no início da Segunda Guerra Mundial. Os aviões de combate mais avançados do mundo ainda utilizavam motores a pistão. Caças como o Messerschmitt Bf-109, o Spitfire britânico e o P-51 Mustang americano representavam o auge dessa tecnologia. Eles eram rápidos, manobráveis e letais, mas estavam presos a limitações claras. O motor a pistão dependia da rotação de hélices, que enfrentavam problemas de eficiência à medida que as velocidades aumentavam. Quando uma hélice se aproximava da velocidade do som, surgiam ondas de choque que reduziam drasticamente o desempenho. Além disso, motores a pistão tinham dificuldades em grandes altitudes, onde o ar era mais rarefeito. Embora soluções como supercompressores e turbocompressores tenham sido desenvolvidas, elas aumentavam a complexidade, o peso e a manutenção das aeronaves. Engenheiros sabiam que, mais cedo ou mais tarde, essa tecnologia atingiria um teto impossível de ultrapassar. A guerra acelerou essa percepção, pois cada lado buscava qualquer vantagem possível sobre seus inimigos. As primeiras ideias de propulsão a jato. A ideia de propulsão a jato não nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, seus conceitos básicos remontam a séculos antes. Desde os experimentos de Herón de Alexandria na Grécia Antiga com dispositivos movidos a vapor, até estudos teóricos no século XIX, o princípio de ação e reação já era conhecido. No entanto, transformar esse conceito em um motor prático para aeronaves exigia materiais, conhecimento e precisão industrial que só se tornaram viáveis no século XX. No início dos anos 1930, 2 homens, trabalhando de forma independente em países diferentes, deram os passos mais importantes rumo ao motor a jato moderno. Frank Whittle, no Reino Unido, e Hans von Ohain, na Alemanha, ambos chegaram a soluções semelhantes, embora por caminhos diferentes. Whittle, um oficial da Força Aérea Real Britânica, acreditava que uma turbina a gás poderia fornecer empuxo contínuo e superar as limitações das hélices. Já von Ohain, um jovem físico alemão, desenvolvia ideias semelhantes em ambientes acadêmicos e industriais. Frank Whittle e o suno britânico Frank Whittle registrou sua primeira patente para um motor a jato em 1930. Na época, sua ideia foi recebida com ceticismo. Muitos especialistas acreditavam que o conceito era impraticável ou que jamais poderia competir com os motores a pistão já existentes. Mesmo assim, Whittle persistiu. Ele fundou uma pequena empresa, a Powerjets Limited, e começou a trabalhar em protótipos experimentais. Os primeiros testes foram repletos de dificuldades. Problemas de superaquecimento, vibração e falhas estruturais eram constantes. Além disso, a falta de apoio financeiro e institucional atrasou o progresso. Apenas com a iminência da guerra é que o governo britânico passou a levar o projeto mais a sério. Ainda assim, o desenvolvimento foi lento, e os britânicos demoraram a perceber o potencial estratégico completo dos jatos. Hans von Ohain e o avanço alemão na Alemanha. Hans von Ohain encontrou apoio mais cedo. Trabalhando com a empresa Heinkel, ele conseguiu desenvolver um motor funcional em meados da década de 1930. Em 1939, poucos meses antes do início oficial da guerra, o Heinkel He-178 tornou-se o primeiro avião a jato do mundo a voar com sucesso. Esse feito histórico demonstrou que a propulsão a jato não era apenas teoria, mas uma realidade prática. Apesar desse avanço, o alto comando alemão inicialmente não enxergou os jatos como prioridade imediata. A Luftwaffe estava focada em vencer guerras rápidas, utilizando bombardeiros e caças convencionais que já dominavam os céus da Europa. Como resultado, o desenvolvimento dos jatos continuou, mas sem a urgência máxima que só surgiria mais tarde, quando a guerra começou a se voltar contra a Alemanha. Os desafios técnicos dos primeiros jatos. Desenvolver um avião a jato funcional, durante a década de 1940, era uma tarefa monumental. Um dos maiores desafios era a metalurgia. As turbinas operavam em temperaturas extremamente altas, exigindo ligas metálicas resistentes ao calor que ainda estavam em estágio experimental. Muitas falhas iniciais ocorreram porque os materiais simplesmente não suportavam o estresse térmico. Outro problema crítico era a confiabilidade. Os primeiros motores a jato tinham vida útil muito curta, às vezes de apenas algumas horas de voo. Isso os tornava arriscados para uso em combate. Além disso, o consumo de combustível era elevado, limitando o alcance das aeronaves. Pilotos também precisavam se adaptar a um novo tipo de voo, com respostas diferentes aos comandos e maior velocidade de aproximação durante pousos e decolagens. A guerra acelera a inovação. Com o avanço da guerra, a necessidade de superioridade aérea tornou-se cada vez mais evidente. Bombardeios estratégicos, escoltas de longo alcance e interceptações em alta altitude passaram a definir o conflito. Nesse cenário, os jatos ofereciam vantagens claras: maior velocidade, capacidade de interceptar bombardeiros inimigos e potencialmente
dominar os céus. A Alemanha, sob intensa pressão dos bombardeios aliados, voltou sua atenção com mais força para os projetos a jato. O mesmo ocorreu no Reino Unido e, posteriormente, nos Estados Unidos. Embora os americanos tenham entrado mais tarde no desenvolvimento de jatos, sua enorme capacidade industrial permitiria avanços rápidos no pós-guerra. O significado histórico do surgimento dos jatos. Mesmo que os jatos não tenham sido produzidos em números suficientes para alterar decisivamente o resultado da Segunda Guerra Mundial, seu impacto histórico é inegável. Eles representaram o início de uma nova era na aviação militar e civil. As lições aprendidas durante o conflito serviram como base para o rápido desenvolvimento de caças a jato no pós-guerra, que logo se tornariam padrão em todo o mundo. Nesta primeira parte, vimos como a combinação de necessidade militar, avanço científico e persistência individual levou ao nascimento dos jatos durante a Segunda Guerra Mundial. Na próxima parte, o foco será os primeiros jatos operacionais, suas características técnicas e o impacto inicial que causaram nos campos de batalha do ar.